Vamos fazer a nossa prece e nós começaremos então, tá bom? Então convidamos a todos para elevarmos o pensamento, buscarmos então o contato elevado, amoroso com os espíritos que aqui estão em torno de nós, em torno de todos nós que elevamos a nossa alma agora na oração. E também todos aqueles que estão em torno de nós, necessitados, que se aproximam em busca de reconforto, de orientação, de alívio. Que todos, Senhor, que somos necessitados, possamos encontrar no Teu amor, na Tua paz, na Tua luz, tudo aquilo de que necessitamos. Que possamos, Senhor, encontrar nas Tuas palavras o alento, tudo que necessitamos de orientação, de vibrações para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio físico e psíquico. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Ok. Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? O som tá normal aí, né? Quem estiver no Facebook aí, né? Ok, Tânia. Beijão, Maria. Quem estiver aí. Lembrando que dá para participar ali pelo chat do Facebook, tá? Nós temos ali uma conversa ali com o pessoal do centro da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? É só entrarem ali, pedir para a Maria adicionar vocês ali, né? Acho que dá para a Maria ir adicionando o pessoal, tá? Muito bem. Então vamos dar continuidade ao estudo aqui do Marcos, né? Só um pouquinho que nós já começamos. O último que nós fizemos foi acerca do jejum, tá? Nós falamos acerca do jejum. No capítulo 2, versículo 18 até o 22, né? Nós fizemos esse estudo. Agora nós vamos pegar espigas arrancadas no sábado. Esse tópico está também em Mateus 12, 1 até 8 e Lucas 6, 1 até 5. Tá? Então vamos lá. E aconteceu dele passar pelas searas em um sábado. E os seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Tá? Eles começaram a passar no meio de uma plantação, né? E era num sábado, né? E o sábado ali era sagrado, né? O pessoal não podia fazer nada no sábado, trabalhar, né? Então era interditado, porque era um dia guardado para o Senhor, um dia guardado para o descanso, né? Para a religião. Muito embora os fariseus trabalhavam no sábado, né? Os religiosos, quer dizer, Jesus até questiona isso, né? Quer dizer, eles violam a lei, porque eles acabam trabalhando, porque a religião para eles era um trabalho, né? Então eles reclamavam que as pessoas trabalhavam no sábado, mas eles mesmos trabalhavam, né? Isso que é interessante. E Jesus questiona, inclusive, isso, né? Então, o que aconteceu dele passar pelas searas em um sábado? Os seus discípulos começaram a abrir caminho, arrancando as espigas. E os fariseus diziam-lhe: vê, por que fazem aos sábados o que não é lícito? Aí, né? Já começou a coisa, né? Começaram a questionar que eles estão trabalhando, aí, estão fazendo no sábado aquilo que não é lícito fazer no sábado, né? Diz-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus, no templo, acho que é no templo, né? Acho que aqui está errado. No templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da apresentação,
que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e também e deu também aos que estavam com ele. Então Jesus rebateu essa preocupação aí dos fariseus, deles estarem trabalhando, fazendo coisas no sábado, lembrando a própria passagem do Antigo Testamento que Davi teria entrado no templo, né, e comeu os pães da proposição, né, da proposição. Seria como entrar na igreja e comer lá as hostes, né, beber o vinho lá, que seria utilizado na cerimônia, né? E deu também às pessoas que estavam com ele. Quer dizer, o Davi fez isso e também deu para todo mundo comer ali, né? Dizia-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? Então é interessante isso aqui, né? O sábado foi feito por causa do homem. Né? Quer dizer, o mais importante é o homem, né? O mais importante são as suas necessidades, o mais importante é o que ele tenha que fazer, a urgência daquilo que ele necessite, e não as conveniências, né? E não as regras estatuídas serem maiores do que o homem, do que as necessidades do homem. Né? A gente acaba entrando numa burocracia danada, a gente acaba entrando numa formalização, né? Num formalismo danado. Até hoje, né? Em qualquer lugar, em qualquer instituição, as pessoas acabam caindo numa burocracia. Para fazer o bem, muitas vezes você tem que encarar uma burocracia. Né? Às vezes para lidar com a mediunidade, às vezes para fazer uma caridade, mesmo na casa espírita, se a gente descuidar, existe um processo de institucionalização. É um problema de qualquer instituição. Pode ser financeira, não financeira, não com visando lucros, pode ser religiosa. Qualquer organização, pessoal, se não tomar cuidado, vai caindo numa burocratização sem limites, né? Que acaba atrapalhando em que as regras, os estatutos e não sei o quê, acabam sendo mais importantes do que as próprias pessoas que lá estão, do que a própria caridade que você quer fazer, do que o próprio bem que se quer propagar, ou a divulgação que você quer fazer. É lógico que essas estruturas elas são criadas, de certo modo, para proteger as pessoas, para proteger a organização. É lógico que nós vamos respeitá-las, né? Mas Jesus, ele demonstrou que é preciso uma certa relativização dessas regras muito rígidas, né? É preciso nós relativizarmos, é preciso nós usarmos o bom senso. Né? É preciso usarmos o bom senso, senão a gente só fica seguindo regras, né? Muitas vezes até irritantes, como essa questão do sábado aí, né? E a gente acaba não fazendo aquilo que devia fazer, né? Ou aquilo que até era lícito fazer, né? Então é muito importante a gente perceber essas nuances também, né? Tomar cuidado com esses excessos de burocracia, porque eles tendem a afastar dos necessitados. Tanto na casa espírita quanto em qualquer lugar, tende a afastar os próprios participantes dos necessitados, a equipe socorrista dos necessitados. Né? E a razão de ser do espiritismo, por exemplo, é a caridade, é a ajuda, não é? Então a gente não pode deixar acontecer um fenômeno assim, né? Então o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? De modo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Né? Olha só. Quer dizer, o Filho do Homem, ele, né? Jesus, é Senhor do sábado também. Olha só, né? Jesus, ele ajudou na formação da Terra. Né? Em torno aí de 5 bilhões de anos, 4.600 a 5 bilhões de anos, mais ou menos aí. Jesus era um espírito puro. Jesus já era um espírito puro, né? E já ajudava na formação do planeta, junto com a corte dos seus engenheiros, siderais e tal. Imagina se ele vai vir aqui e vai ficar preocupado se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, né?
Ele é o Senhor do tempo, né? Senhor do tempo aqui na Terra, né? Porque nem existia a Terra, ele já existia, né? Então, não teria cabimento uma coisa dessa, né? Muito bem, pessoal. Vamos então entrar no próximo tópico, no capítulo 3. Cura do homem com a mão atrofiada. Tá? Cura do homem com a mão atrofiada. É o capítulo 3, versículo 1. Né? Nós vamos entrar então. Novamente entrou na sinagoga e ali estava um homem cuja mão estava atrofiada. E observavam para ver se nos sábados ele o curaria. De novo essa questão do sábado, né? Para que o acusassem. Minha Nossa Senhora, né? Vai entender esse povo, né? Vai entender esse povo. Porque veja bem, entrou um homem, né? Novamente, Jesus entrou na sinagoga e ali estava um homem cuja mão estava atrofiada. E pelo jeito ninguém estava nem aí com esse homem, né? Ninguém estava nem aí com esse homem, porque o pessoal nem pensou direito, nem viu direito a necessidade do homem. Eles estavam preocupados se Jesus ia curar o homem no sábado ou não. Quer dizer, se o homem ia ficar bom ou não, se ia ficar feliz ou não, ninguém estava nem preocupado com isso, né? Meu Deus do céu. Então, e observavam Jesus para ver se nos sábados ele o curaria. Quer dizer, essa era a preocupação. Né? Essa era a preocupação. Se Jesus ia curar ele ou não, para que o acusassem. Eles queriam achar um ponto lá para acusar Jesus, né? Diz ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem para o meio. E diz-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Então Jesus pergunta isso, né? Jesus, percebendo já a cilada, ele questiona. Peraí, ele chama o homem lá: levanta-te, vem para o meio, vem aqui comigo. Né? Ali para as pessoas poderem ver isso tudo, né? E aí ele pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Vocês estão preocupados que eu quero fazer o bem. Mas é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Né? Salvar uma vida ou matar? Porque eu acho que para matar não tinha problema, né? Acho que para matar, para açoitar, para fazer essas coisas, né? Quem saía das regras, eu acho que não havia problema nenhum, né? Então Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Né? Boa pergunta dele, né, Tânia? Tânia colocou: se fosse a mão de um deles, queria ver, né? Exatamente. Se fosse a mão de um deles, não importava o dia, né? Imagina, Jesus, né, está ali, uma oportunidade única, né, de estar com Jesus, né? Uma oportunidade única. Muitos ali só tiveram uma chance. Muitos ali só tiveram uma chance. Não é? E se perde essa chance, perdeu. Né? Quem sabe nós também, muitas vezes na vida, não temos apenas uma chance, né? Uma chance de assumirmos uma determinada tarefa, de ajudarmos alguém. Nós temos, lógico, nós temos várias chances de evoluir, né? Mas tem situações que é apenas uma chance que se aparece para nós, pelo menos nessa encarnação, né? E às vezes a gente acaba perdendo, né? Tem aquela historinha do Richard Simonetti, do livro Atravessando a Rua, né? Atravessando a Rua, é um livro bem conhecido, né? Muitos devem conhecer. Que a pessoa morava na frente do centro, né? Morava na frente do centro e não atravessava a rua, né? Às vezes a gente faz isso. Assim, de uma forma metafórica, né? Às vezes a gente mora tão perto. Se for ver na mesma cidade, você tem um centro, né? Você tem a oportunidade de participar, de tomar um passe, de ouvir uma palestra. Só falta atravessar a rua, né? Só falta atravessar a rua.
Às vezes atravessar um bairro que seja, não é? Antigamente, se a gente for parar para pensar, antigamente o pessoal pegava carroça, ia de uma cidade para outra, às vezes ia longe para fazer uma palestra, pegava chuva, atolava no lamaceiro. Hoje em dia a gente vai de carro, ou a gente vai de ônibus, a gente, né, tem um conforto muito maior. E pode ir de bicicleta, dependendo, mas tudo isso é preciso boa vontade, né, pessoal? É preciso vontade de melhorar, né? A Leila, né? Quem sabe não estávamos lá, né? Exatamente, Leila. Pode ser, né? Pode ser. Então vamos continuar. É, Então é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, silenciaram. Né? Silenciaram porque não tinham argumento, né? Olhando em derredor deles, com ira, afligindo-se da dureza do coração deles, diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada, como a outra. Após saírem, os fariseus imediatamente formaram um conselho com os herodianos contra ele a fim de matá-lo. Né? Então, aqui Jesus dá a impressão, né, pela tradução aqui do Haroldo, né, olhando em derredor deles com ira, né, com indignação, né, com energia, né, que a gente está acostumado a lidar com qualquer expressão de energia como sendo maldade. A gente entende aqui na Terra que expressão de energia é maldade. Se uma pessoa age de forma enérgica, ela é uma pessoa má, entendeu? Só que Jesus muitas vezes agiu com energia. A gente acha que na Terra que nós temos que ser todos bonzinhos, né? E o nosso conceito de bonzinho é aquela pessoa passiva, é aquela pessoa pusilânime, né? É aquela pessoa que se acomoda, que não toma partido, que aceita tudo. Isso a gente acha que é a pessoa boazinha, né? E agora, a pessoa que age com energia, lógico, tem que agir com energia, mas com equilíbrio, né? Jesus era absolutamente equilibrado. Era o equilíbrio perfeito entre o masculino e o feminino, entre a energia e a doçura, a brandura, né? E isso nós ainda estamos procurando equilíbrio. Quando a gente vai agir de forma enérgica, a gente acaba sendo grosseiro, a gente acaba sendo agressivo mesmo, no sentido negativo. E quando a gente vai ser brando, doce, a gente acaba sendo meloso, né? Grudento, né? A gente acaba exagerando, né? Através do excesso. Então essa é a nossa diferença com Jesus, né? Ele era o equilíbrio absoluto, né? Então, Jesus diz, né? Estende a mão. E ele estendeu e foi restaurada. Imediatamente. Né? Jesus, com a ajuda ali dos espíritos amigos, agindo no corpo daquela pessoa, produziu o fenômeno imediato, a cura imediata. Né? E aí os fariseus se juntando com os representantes de Herodes ali, os soldados e tal, já estavam tramando a fim de matá-lo, né? Já estavam fomentando ali uma atividade, aí, um plano para matá-lo. Né? Continuavam não preocupados se o homem tinha sido curado ou não tinha sido curado. Né? Porque a grande questão ali para eles era que eles estavam sendo afrontados. Os interesses deles estavam sendo afrontados. A Tânia está dizendo aqui, né? Confundem gentileza com gentileza. Gentilezada. Essa foi boa, hein, Tânia? Né? A Maria, que diga amém para tudo, né? As pessoas querem ser boazinhas, né? O bonzinho, ele frequentemente ele é injusto, né? Ele faz média, por quê? Porque ele quer fazer média com todo mundo. E a pessoa que quer fazer média com todo mundo acaba sendo injusta. Né? Injusta com várias pessoas. Né? No afã de querer agradar a todos, acaba sendo injusto com muitos. Né? Então Jesus era muito justo, né? Amoroso, mas justo.
Aí continuando no próximo tópico, a multidão se aglomera em torno de Jesus. Mateus 4, 24 até 25, 12, 15 até 21 e Lucas 6, 17 até 19. Tá? E Jesus com os seus discípulos retirou-se para o mar. Aí no mar, o mar da Galileia. Tá? E seguiu uma numerosa multidão da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, ao redor de Tiro e Sidom. Uma numerosa multidão, ouvindo quantas coisas fazia, veio até ele. Quer dizer, né, Jesus com seus discípulos foi lá para o lago de Genezaré, ou mar da Galileia, né? E as pessoas se ajuntavam, começou a juntar pessoas em torno dele, vindas de toda parte. Né? E disse aos seus discípulos que mantivessem um barquinho para ele por causa da turba, da multidão, para que não o comprimissem. É uma questão de segurança, né? Pois curou muitos de modo a caírem sobre ele, para que o tocassem quantos tinham flagelos. Quer dizer, as pessoas caíam sobre ele, eles se jogavam na tentativa de tocá-lo no meio da multidão ali, né? Na tentativa de tocá-lo. Quantos tinham flagelos, quantos tinham dores, né? Necessidades aí, tentavam tocá-lo, né? E os espíritos impuros assim o contemplavam. E os espíritos impuros, assim que o contemplavam, precipitavam-se sobre ele e gritavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então aqui é interessante, né? Os espíritos impuros. Mas como é que o evangelista aqui ia saber, né, ou a multidão, como é que as pessoas iam saber que os espíritos impuros, né, assim que ele passava, assim que contemplavam ele, precipitavam-se sobre ele e gritavam? Como é que eles iam saber isso? Eles estavam vendo os espíritos impuros ali? Ou os espíritos impuros começavam a se manifestar através dos obsediados que lá estavam? Né? E aí se tornavam visíveis, vamos dizer assim, logicamente incorporados, né? Tá? Então é mais provável essa segunda hipótese aqui, né? É mais provável essa segunda hipótese que, à medida que Jesus ia passando e os espíritos iam vendo a grandiosidade de Jesus, as pessoas que estavam ali obsediadas, as pessoas que estavam ali muito influenciadas por esses espíritos, começavam a manifestar, às vezes a sua contrariedade ou a sua exaltação, né? Porque mesmo para os espíritos de uma condição inferior, de repente ver Jesus ali era algo maravilhoso. Jesus, eu creio que o maior trabalho dele não foi exatamente o socorro aqui na matéria, né? Eu creio que o maior trabalho dele foi o socorro no plano espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos rodeados aí de uma multidão de espíritos necessitados, e vai saber quantos milhares ou milhões de espíritos foram auxiliados na passagem visível, né, de Jesus aqui no planeta, tangível até, né? Vai saber quantos milhões de espíritos foram auxiliados. Nós não sabemos. Foram libertados por verem Jesus, por observarem a sua radiância, por ouvirem seus ensinamentos. Né? Quantos devem ter sido libertados? A gente sabe, os espíritos falam que numa reunião mediúnica, uma reunião pública, por exemplo, uma casa espírita, a maior parte dos socorridos está no plano espiritual. E às vezes os espíritos falam assim, olha, às vezes os encarnados pouco estão aproveitando, porque está lá meio dormindo, meio pensamento alheio, tal, não está muito lá ouvindo a palestra muitas vezes, né? Mas os espíritos, na sua grande maioria, estão sendo beneficiados, porque eles estão necessitados, profundamente necessitados. Estão com as dores expostas, né? Estão com as dores expostas, com a sua realidade espiritual exposta. Estão carentes de tudo ali. Então a leitura do Evangelho surte um efeito muito benéfico,
A oração, então, surte um efeito maravilhoso, como um bálsamo caindo sobre eles. E os encarnados muitas vezes estão lá daquela forma meio indiferente, meio, né, meio sonolentos. É assim que os Espíritos nos falam, né? Então, Jesus passando aqui na Terra, você vê muitos encarnados aqui estavam questionando se ele estava curando no sábado, se era, né? Dependendo do dia da semana que era aí. Mas quantos espíritos, né? Que multidão de espíritos estava ali bebendo dos ensinamentos de Jesus no plano espiritual, né? É algo talvez inimaginável para nós, né? Tá, então Jesus estava ali aglomerando muitas pessoas, né? As pessoas se jogavam ali tentando tocar Jesus, né? E os espíritos impuros, assim que o contemplavam, precipitavam-se sobre ele e gritavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E advertiu-os muito para que não tornassem público. Olha que coisa, né? Quer dizer, os espíritos se manifestando e falando através das pessoas, né, Tânia? Falando através das pessoas que lá estavam, obsediadas, né, e exaltando Jesus, porque esse é uma das características da pessoa desequilibrada, né? Ou ela maldiz, ou ela fica muita exaltação, muito elogio, fica muito, a tal ponto que Paulo de Tarso, acho que quando ele estava com o Silas ou o Barnabé, não lembro agora exatamente, mas ele entrou numa cidade e as pessoas começaram a acharam que eles eram deuses, né? Apolo e não sei o que lá, um outro deus lá. Começaram a achar, não, Júpiter e não sei o que. Acharam que eles eram deuses, né? Pela capacidade que eles tinham, né? De falar, até de curar, porque Paulo de Tarso também fez curas, né? Em nome de Jesus, tal. E aí Paulo, o companheiro dele ficou todo animado, falou: Nossa Senhora, aqui nós vamos deitar e rolar, né? Porque o pessoal tá achando que nós somos deuses e tal, então vai ser fácil o negócio aqui, né? E Paulo de Tarso estava pensativo, pois olha, eu acho que grandes sofrimentos nos esperam nessa cidade. Aí o companheiro dele falou: Mas por quê? Eu falei: Porque isso não é normal. Isso não é normal. Né? O pessoal nessa exaltação, gente, são duas características de desequilíbrio. Ou o pessoal começar a falar muito mal e gritar e amaldiçoar, ou ficar muito exaltado, elogiando muito. Veja o que aconteceu com Jesus. Jesus não entrou numa semana, num dia, ele estava lá, domingo de Ramos lá, né? Estava lá, todo mundo jogando as folhas de palmeiras para ele passar e tal. Aquela festa toda entrando em Jerusalém. Daqui a alguns dias ele estava lá crucificado, né? Então Paulo de Tarso, que não era bobo nem nada, já que sabendo dos exemplos de Jesus, ele falou: Ixi, aqui nos esperam grandes provações. E não deu outra, pessoal. Essa cidade, eles quase morreram. Foram apedrejados, né? Essa cidade eles quase morreram. Então, fica aí para nós também, né? Esse alerta aí. A pessoa, o exagero, né, Tânia? Exatamente, o exagero sempre é sinal de desequilíbrio, né? Todo exagero é sinal de desequilíbrio. Então aqui Jesus, percebendo esse desequilíbrio, essa exaltação dos espíritos, dos encarnados que ali estavam também, né? Ele advertiu muito as pessoas para que não tornassem público, né? Então Jesus fala: olha, vão com prudência, vão com discrição, não fiquem falando essas coisas aí. Talvez Jesus temesse muito mais por eles do que por ele próprio. É lógico que ele tinha um prazo a cumprir, ele tinha um programa a executar, ele não queria antecipar as coisas, certamente. Ele tinha muito ainda o que falar, o que explicar, ele não queria provocar uma reação violenta imediata, né? Então Jesus era prudente. Prudência é uma das características do espírito elevado, né? Mas temesse também pelas pessoas que ficavam falando essas coisas em altas vozes,
temesse pela retaliação que elas sofreriam por parte dos fariseus, ou mesmo por parte dos romanos, dependendo, né? Então, eu acho que Jesus também pedia para elas discrição, né? Discrição, serem discretas, né? Então, vamos lá. Mais um trecho aqui, né? A Tânia está dizendo, e é bem isso, às vezes, no mesmo lugar onde chovem elogios, viram as primeiras pedradas. Né? Exatamente, Tânia. E o inverso também, né? Tem até uma mensagem que o Bacelli recebeu uma vez no Espírito, uma mensagem muito bonitinha que falava justamente isso, só que é o inverso. Muitas vezes a boca que amaldiçoa, muitas vezes de onde sai o elogio para você, né? Então, tanto num caso quanto no outro, acontece mesmo, né? Até porque nós somos essas pessoas que temos o lado sombra e o lado luz, né? E todos são assim também, né? Todos temos o lado sombra e o lado luz. Às vezes se manifesta o lado sombra, às vezes o lado luz, né? Então, a escolha dos 12. Mateus 10, esse aqui também está em Mateus 10, 1 a 4 e Lucas 6, 12 a 16, tá? E aqui nós estamos no Evangelho de Marcos. Capítulo 3, versículo 13. Sobe ao monte e chama a si os que ele queria. Eles foram até ele. Fez 12, os quais nomeou apóstolos, para que estivessem com ele e para que os enviasse a proclamar. E ter autoridade para expulsar daimones, ou demônios, né? Depende da tradução que você usar. Então ele sobe ao monte e chama a si os que ele queria, né? Então ele nomeou os 12 ali para que estivessem com ele e para que ele pudesse os enviar para proclamarem a boa nova, né? Pudessem proclamar os ensinos que ele estava transmitindo. Então aqui fica clara a preocupação de Jesus, né? O programa de Jesus de criar uma equipe, né, coisa que nós temos que fazer também, né, capacitar pessoas, treinar pessoas, para que elas venham a ser multiplicadoras, né, de um pensamento, de uma atitude, de um sentimento elevado. Né? Então Jesus sabia disso. E ele, em toda a sua grandeza, ele sabia que ele não ia poder fazer tudo sozinho. Isso aqui é uma lição muito importante para nós, né? Em toda a grandeza de Jesus, ele sabia que ele não poderia fazer nada sozinho. Para construir o nosso planeta aqui, ele precisou de uma equipe. Precisou de uma equipe de engenheiros siderais, né? Cuidar de toda a evolução no planeta, ele precisou de uma grande equipe de trabalhadores. Ainda hoje, a sua grandeza não se revela por ele fazer tudo sozinho, mas por ele coordenar esse grande grupo dos espíritos responsáveis pela evolução no planeta. Né? Então isso é uma coisa para a gente pensar, né? Às vezes a gente centraliza muito, às vezes a gente se sente insubstituível, né? Nós precisamos descentralizar, precisamos constituir equipes, né? Às vezes a casa espírita precisa de reformulação, precisa de alternância de poder, né? Os grupos precisam de alternância de poder, né? De exercício de poder alternado, né? Alternante, para que todos possam participar, possam se envolver, né? Então isso é importante. E aí continua Jesus então, né? Então os discípulos, né, eles não apenas multiplicavam ideias, mas eles também curavam em nome de Jesus, eles também conversavam com os espíritos, doutrinavam os espíritos em nome de Jesus, né? Deixa eu ver aqui. Fez os 12. A Simão sobrepôs o nome Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais sobrepôs o nome Boanerges, que significa filhos do trovão.
André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que o entregou. Né? Ok. Porque isso tudo aqui foi feito a posteriori, né? Isso aqui foi tudo feito escrito e multiplicado posteriormente, né? Depois que tudo já havia acontecido, né? Então, aqui já na apresentação dos discípulos aqui já disseram que o Judas havia entregado, né? A Maria até hoje se propaga seu evangelho de luz através da semente que ele plantou nos corações. É verdade, Maria. Sendo que ele mesmo não escreveu nada, né? Ele mesmo não escreveu nada, né? Mas deixou tão fortemente impresso no psiquismo, né? Das pessoas, no inconsciente coletivo. Foi tão forte a presença dele que depois eles lembravam ainda muito, né? Lembravam e colocaram no papel. Agora, nos papiros lá, né? Agora, imagina quanto ele falou ainda, né? E dizem, inclusive, né, que se a gente fosse colocar na escrita e tudo que Jesus falou, tudo que ele fez, faltariam livros aí para colocar tudo, né? Então, deve ter acontecido muito mais, né? Aí, continuando. Jesus e Beelzebul. Tá? Isso está também em Mateus 9, 32 a 34, 12, 22 a 37 e Lucas 11, 14 a 23 e 12, 10. Vai para casa e novamente a turba acompanha, de modo a não poderem nem comer pão. Quer dizer, eles vão para casa e a multidão está lá junto deles. Eles não podiam nem se alimentar direito porque era muito trabalho e a multidão requisitando eles incansavelmente, né? Os seus parentes saíram para detê-lo. Né? Os seus parentes, os parentes de Jesus, né? Quer dizer, Jesus foi para casa, provavelmente lá em Nazaré, né? Então foi para casa e os seus parentes saíram para detê-lo, porque estava cheio de gente ali, né? Provavelmente. Pois diziam que estava fora de si. Olha só, os parentes de Jesus. Já pensou a gente ser parente de Jesus? Que beleza? Já pensou? Sermos irmãos de Jesus? Aqui no caso, não foi muita vantagem não, né? Porque o pessoal não entendia nada, né? O pessoal não entendia nada e achava que ele estava louco. Achavam que Jesus estava louco. Quantas pessoas ainda hoje, às vezes uma certa pessoa lá começa a ter mediunidade, começa a ler livros espíritas, começa a ir na casa espírita, né? Porque está vendo espírito por toda parte, está incorporando e tal. E os familiares não entendem, começam a achar que a pessoa está louca, porque ela é diferente, porque ela fala coisas diferentes, porque ela tem gostos diferentes do que o restante da família, né? Então, o pessoal começa a tratar a pessoa como se ela fosse louca. E se descuidar, acaba ficando mesmo desequilibrada. Por quê? Porque a rejeição da família, né, a incompreensão da sociedade, muitas vezes, e a própria incompreensão dela mesma acerca da mediunidade, acerca dos fenômenos que ocorrem com ela, às vezes vai dormir e começa a ver espírito, começa a ouvir, né? Então, isso tudo acaba desequilibrando. Se a pessoa não tiver uma orientação numa casa espírita, uma orientação segura, através dos livros, através das palestras, dos cursos, ela muitas vezes acaba achando que está louca. E de louca não tem nada, né? Frequentemente a gente vê pessoas absolutamente lúcidas, todas as funções funcionando perfeitamente e tendo essas visões ou ouvindo coisas. Isso até acaba ficando meio contraditório, porque parece até um fenômeno psiquiátrico, parece até um sintoma de um problema psiquiátrico, por exemplo, mas a pessoa não demonstra nada em termos de consciência, em termos de palavra, em termos de comportamento, que ela esteja com um distúrbio, que ela esteja desenvolvendo um grande problema.
A esquizofrenia, por exemplo, não demonstra isso. Essa é a diferença das pessoas que estão realmente se desequilibrando mentalmente e a diferença de pessoas que apenas têm mediunidade. Você vê que todas as outras funções estão funcionando perfeitamente, né? Só que ela tem um algo a mais. Ela percebe um algo a mais que as outras pessoas não estão percebendo, né? Então isso é muito comum, pessoal, tá? É muito comum mesmo. E aí precisa, né, Tatiane? Aí precisa de uma orientação, né? E ela vai tendo uma orientação segura, e aí tudo vai se equilibrando, até a própria mediunidade começa a se expressar de uma forma mais tranquila, no local certo, na hora certa, de repente numa reunião mediúnica, com o tempo, né? Ela vai estudar, vai se preparar, vai participar com o tempo e tal. E aí as coisas vão se equilibrando na vida dela, tudo vai se harmonizando, né? Então isso é muito comum, tá? Mas voltando aqui, Jesus e Beelzebul, o nome do título aqui, tá? Então eles foram para a casa dele, né, o Jesus, e os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estava fora de si. Os escribas que desceram de Jerusalém diziam que tem Beelzebul, né? Os escribas que vieram lá de Jerusalém. Você vê que o pessoal veio lá de Jerusalém acompanhando Jesus. Ou vieram para vigiar Jesus, né? Porque veio gente de toda parte. Estava uma multidão cercando Jesus. Inclusive aqueles que queriam pegá-lo. Aqueles que queriam pegá-lo para acusá-lo de alguma coisa. Então os escribas desceram de Jerusalém, né, e diziam, tem Beelzebul. Beelzebul, né, refere-se, na verdade, refere-se a Baal Zebub, tá? Senhor da habitação. Refere-se a um deus filisteu, ao qual Acasias, filho do rei Acabe, teria consultado num oráculo. Apesar da reprovação do profeta Elias, isso está em 2 Reis 1, 2, né? Era conhecido como príncipe dos maus espíritos, donde se originou seu nome Senhor da habitação ou da morada dos maus espíritos. Tá? Então esse é o tal do Beelzebul, veio de Baal Zebub, né? Que seria o deus dos maus espíritos. Tá? Então os escribas falavam, ele tem Beelzebul, e que em nome do chefe dos daimones, ou dos demônios, expulsa os demônios. Isso trocando em miúdos, que Jesus, né, ele estava possuído de uma força demoníaca, vamos dizer assim, né? E em nome dessa força ele expulsava os demônios. Tá? Ele era o chefe dos demônios, expulsando os demônios, na visão dos escribas, tá, pessoal? Tá? Ou seja, mais ou menos o que falam dos espíritas hoje, né? É mais ou menos o que falam dos espíritas, né? Que os espíritas são todo pessoal meio perturbado, que acaba tratando com os espíritos que também são perturbados, né? Ou seja, são demônios que nós temos demônio e que estamos expulsando os demônios também. Ou seja, está tudo errado, né? É assim que vêm os espíritas frequentemente, né? Infelizmente. Mas veja que já falavam isso de Jesus, a gente vai querer o quê? Né? Se falavam isso de Jesus, pessoal, e vê que contradição, né? Olha que contradição. Olha que contradição. Falavam isso de Jesus, aí Jesus veio, deu esse ensinamento. A gente estava falando, né? Bom, aqui, praticamente a gente terminou, né? O nosso horário já está terminando também. Praticamente, vamos dar uma paradinha aqui então. A gente parou aqui no... A gente parou aqui no
os escribas que desceram de Jerusalém diziam que tem Beelzebu, e que em nome do chefe dos daimônios expulsa os daimônios. Convocando-os, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Né? Então ele questionando aqui, como é que pode Satanás expulsar Satanás? Né? Ou o demônio expulsar os demônios, né? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode permanecer de pé aquele reino. Né? Quer dizer, seria uma contradição se Jesus fosse o chefe dos demônios e tal, né? Seria uma contradição ele estar lutando contra ele mesmo. Ele estar expulsando os próprios, aqueles que o seguem, né? Ainda hoje as pessoas falam assim, mas os espíritas fazem coisas boas para atrair as pessoas para o mal. Então provoca essas curas, provoca essas melhoras. É a mesma coisa que falavam de Jesus. Não, ele faz isso é para chamar a atenção das pessoas, porque ele é o próprio demônio expulsando os demônios. E é interessante a gente ver hoje que os próprios seguidores de Jesus, que deveriam saber disso, aqueles que deveriam conhecer Jesus, porque os próprios seguidores de Jesus muitas vezes acabam agindo assim com os espíritas, né? Falando que os espíritas agem em nome do demônio, do Satanás, não sei o quê, né? E sendo que foi feito isso com Jesus, ou seja, quem se diz cristão hoje deveria entender que fizeram isso com Jesus. E que hoje, muitas vezes, cristãos fazem isso com os espíritas são cristãos, né? Acabam esquecendo que que existem várias denominações dentro do cristianismo, né? Mas isso hoje muitas vezes se faz com os espíritas, né? Sem entender ou sem lembrar que isso foi feito com Jesus também. Esse erro de interpretação, né? Por isso que Jesus ele deixou um ensinamento muito interessante. Jesus deixou um ensinamento muito interessante que é pelos frutos que você conhece a árvore. Não é pela beleza, pelo perfume, não, é pelo fruto. Os frutos são bons, a árvore é boa. Os frutos são ruins, a árvore não é boa. Tá? Porque a gente não colhe uvas nos espinheiros, né? Entendeu? Então ele deu esse ensinamento para que nós soubéssemos distinguir, não pelas aparências, ou não pelos rótulos, mas pelo bem que é feito. Por quê? Porque os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, se você vê pessoas que se amam, pessoas que estão se ajudando, praticando caridade, como é que você vai falar que é em nome dos demônios que a pessoa está fazendo isso? Em nome de Satanás que ela faz isso? Isso é um contrassenso com o próprio ensinamento de Jesus, uma contradição com o próprio ensinamento de Jesus, né? Por isso que Jesus mandou que nós, né, doutrinássemos espíritos, que nós curássemos, né, que nós proclamássemos a boa nova. Então, mas ainda hoje, né, quem lida com além, muitas vezes é tido como uma pessoa que está mexendo com coisas que não pode. Olha, Jesus lidou com além o tempo todo. Como é que a gente vai dizer que não pode? Jesus conversou com Moisés e com Elias, Moisés e Elias que tinham morrido há séculos, né, que estavam ali em espírito. Tiago, Pedro e João estavam ali vendo os três, Jesus no meio, na transfiguração do Tabor, Jesus no meio, Moisés e Elias do lado, dois espíritos. Como é que vão falar para a gente que não pode entrar em contato com os espíritos? Se próprio Jesus fez isso. E aí ele diz, tudo que eu faço, podereis fazer também, e muito mais. Né? Como é que a gente vai então deixar de ter esse contato? Né? O Espiritismo nasceu desse contato com o além, dessa pesquisa de Allan Kardec, não é, pessoal? Então, é preciso que nós estudemos, é preciso que nós compreendamos Jesus, que nós compreendamos também o Espiritismo, né? E só pode compreender o Espiritismo quem lê as obras. Por exemplo, começa pelas obras de Kardec, quem lê André Luiz, quem lê Emmanuel, Joana de Anjos e outros tantos aí que pode falar a respeito do Espiritismo, né? É quem estuda, quem conhece o que é o Espiritismo. Senão a gente fica só falando de preconceitos, né?
de um conceito muitas vezes firmado ao longo de muito tempo, mas sem muita razão de ser, tá bom? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui então. Eu convido a todos para nós fazermos uma prece, para encerrarmos o nosso estudo dessa manhã, elevando novamente através da oração agora, porque em nenhum momento nos mantivemos afastados de Jesus, dos seus ensinos, da busca pela verdade, pela compreensão. E envolvemos a todos os nossos irmãos, aqueles que compreendem e aqueles que não nos compreendem, aqueles que necessitam e aqueles que nos ajudam. Pedimos pelos nossos familiares e também por todas as famílias, pela nossa casa espírita e por todas as casas espíritas que estão ao nosso redor, representadas pelos irmãos que nos acompanham. Pedimos por todos os necessitados, instituições voltadas ao bem, e também aquelas voltadas ao mal, para que se tornem melhores, para que se transformem, para que revejam seus programas e possam buscar a luz e a verdade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permaneça conosco mais uma vez e que possamos, ao longo deste dia, nos mantermos um pouco mais ligados aos teus ensinos, menos preocupados com as formalidades, e mais atentos aos nossos deveres profundos de espíritos eternos. Obrigado por tudo e que assim seja. Tudo bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos no YouTube, no Facebook, no Pautalk também, quem estiver acompanhando, tá? Um grande abraço, tenham um excelente dia pela frente, tá? Fiquem com Deus. Até mais.